Pronto, já tá gravando. Kelly, você tá com o microfone ligado, você poderia desligar, por gentileza? Que aí qualquer barulhinho que vocês fazem aí faz bastante barulho aqui pra mim e me atrapalha na hora de estar explicando. Olha o que eu fiz. Estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim. Ou então. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade, né, onde paramos. Na aula passada a gente falou sobre a história da enfermagem, né, o surgimento da enfermagem. E hoje a gente vai dar início falando da enfermagem no Brasil, né? Inicia-se desde o descobrimento, juntamente com as principais tentativas de colonização, quando vieram também a abertura das santas casas. O intuito era específico, tratar possíveis doentes no processo de colonização, sendo as primeiras instalações localizadas no Rio, Vitória, Olinda e Ilhéus. A prática de enfermagem era doméstica, empírica e instintiva, com fins lucrativos e prestadas. Havia os senhores que alugavam escravos peritos em enfermagem para servirem a doentes particulares. Algum tempo depois, escolas de medicina muito decadentes e rudimentos foram instaladas no Brasil, dificultando o crescimento da enfermagem no tempo do Império. Em 1890, o Brasil voltou os olhos na atenção que se passava em diversos países, onde se difundia o sistema de Florence, e com ela a escola Alfredo iniciara a reforma de enfermagem no Brasil. No entanto, é considerado que a fundação da enfermagem moderna no Brasil se deu no ano de 1923, com a organização dos serviços de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública, dirigido por Carlos Chagas, com a intenção de formar profissionais que garantissem o saneamento urbano, visto que as epidemias comprometiam o comércio internacional. Então, gente, naquela época, como não tinha, né, hospitais, os cuidados relacionados à saúde eram bem precários, então acontece, as pessoas ficavam muito doentes naquela época, e isso comprometia o quê? O comércio internacional, porque as pessoas de fora não iriam querer vir para o Brasil e nem o Brasil para fora, né? Por conta do quê? Das epidemias que tinham naquela época, né? Então não tinha. Se hoje, né, já com todos os cuidados, hospitais, imagina naquela. Já é difícil, né? Imagina naquela época que não tinha. Então, 1923 foi quando fundou, né? Pode-se dizer que quando fundou o Departamento Nacional de Saúde. Opa, passou. Um dos principais nomes, em especial, que merece destaque é o de Ana Nery, que dedicou seu serviço de enfermeira também em campos de batalhas, improvisando hospitais e não poupando em sua dedicação aos feridos, intitulando-lhe Mãe dos Brasileiros. Ao voltar da guerra, recebeu condecorações do imperador Dom Pedro II. E devido ao modelo de dedicação, a primeira escola de enfermagem de alto padrão no Brasil carrega o nome desta grande heroína. O termo hospital originou-se do latim hospitem,
que quer dizer local onde se hospedam pessoas, cuja finalidade era promover cuidados a doentes e oferecer abrigo a viajantes e peregrinos, tá? Da palavra hospitim derivou hospício, que designava os estabelecimentos que recebiam ou eram ocupados permanentemente por enfermos pobres, incuráveis ou insanos. As casas reservadas para tratamento temporário dos doentes era denominada hospital e hotel ou lugar que recebia pessoas não doentes. Definição segundo a OMS. Elemento de uma organização de caráter médico-social cuja função consiste em assegurar a assistência médica completa, curativa e preventiva à população cujos serviços externos se irradiam até a célula familiar considerada em seu meio. É um centro de medicina e de pesquisa biosocial. Alguém está querendo falar alguma coisa? É porque aqui vocês têm a opção de levantar a mão, né? E tem uma aluna que levantou a mão. Eu achei que levantava para dizer que tava vendo só. Ah, tá. Tudo bem, então. Desculpa. Não tem problema não. Tá bom, então. Vamos retornar. Vamos lá, então. Funções do hospital, né? Tem como função preventiva, né? Principalmente nos ambulatórios, onde os pacientes retornem após a alta para controle. A prevenção consiste em vigilância materno-infantil, vigilância no crescimento normal da criança e adolescente, controle das doenças transmissíveis e prevenção da invalidez mental e física. Educativa, educação sanitária e prática da saúde pública, visando o paciente, a família e a comunidade. Formação e aperfeiçoamento de profissionais de saúde como campo de ensino, a fim de formar pessoal médico e paramédico. Essa parte da educativa entra também a parte que vocês vão fazer, né, que é na parte do estágio. O hospital ele é porta de entrada para os alunos, né, tá estagiando e se aprimorando, né. Pesquisa, o hospital serve de campo para pesquisa científica relacionada à saúde, reabilitação, faz através do diagnóstico precoce, utilizando os cuidados clínicos, cirúrgicos e especiais por meio dos quais os pacientes adquirem condições de retornar ao seu meio e suas atividades. E curativa, né, principalmente para tratamento de qualquer natureza que esse paciente estiver passando. O hospital é composto pelos seguintes serviços: serviços médicos, dirigido pelo diretor clínico e constituído pelo corpo clínico, dirigido por chefias próprias, clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica e clínica especializada. Alguns dos serviços que se tem dentro do hospital, né? Raio-X, a laboratório de análise, anestesia, fisioterapia, farmácia, estética, departamento social, anatomia patológica, banco de sangue, serviço de enfermagem, entre outros, né? Aqui eu coloquei alguns, mas tem hospitais que têm muito mais serviços, mais setores, tá? A enfermagem uma ciência? Vou parar aqui para, acho que tem alguém querendo entrar. Vejamos algumas definições de ciência. Conjunto de conhecimentos organizados e sistematizados. Segundo, uma atividade humana desenvolvendo um conjunto crescente, do ponto de vista histórico, de técnicas, conhecimentos empíricos e teorias relacionadas entre si e referentes ao universo natural. Terceiro, uma apresentação da realidade pela inteligência, por uma sistematização de conceitos pressupostos. E quarto,
Quarto não, aí no caso são só três, né? Diante desses conceitos, analisemos qual seria o possível posicionamento da enfermagem. E vamos lá. Dentro do primeiro conceito, ela não se situa, a enfermagem não se situa no primeiro conceito que eu li. Embora tenha um corpo de conhecimento, este não se encontra organizados e sistematizados. Já no segundo conceito, a enfermagem se enquadra plenamente, pois é uma atividade humana que acumulou conhecimentos empíricos do ponto de vista histórico e da maneira crescente, já conta com teorias relacionadas entre si e referentes ao universo natural. Responde parcialmente ao terceiro conceito, pois é uma apresentação da realidade pela inteligência, mas ainda não sistematizada, embora tenha conceitos e pressupostos. Gente, desculpa eu ter que ficar saindo, é porque quando algum aluno quer entrar, eu tenho que voltar lá na tela para poder permitir. Na década de 60, surgiram as primeiras teorias de enfermagem, procurando relacionar fatos a estabelecer as bases de uma ciência de enfermagem. Né? Aí aqui eu coloquei algumas das teorias que se tem, né? São muitas, muitas e muitas, mas as que a gente mais vai focar vai ser na teoria das necessidades humanas básicas, tá? Necessidades humanas básicas. Vamos lá. Teoria de Marsden. Homem como percepção multidimensional, possuidor de diversas necessidades, experimento com orangotangos. A necessidade é um forte sentimento de desconforto. A partir das suas descobertas, verificou-se o que o ser humano é portador de 5 necessidades humanas básicas. Os 2 primeiros níveis são chamados de necessidades primárias e essenciais. As necessidades não satisfeitas são os motivadores principais de comportamento humano. Satisfeitas as necessidades de um nível, automaticamente surgem as necessidades de um nível superior. Necessidades pessoais ou fisiológicas constituem o nível mais baixo de todas as necessidades humanas, mas de vital importância, que seria a alimentação, questão da fome e sede, sono e repouso relacionado ao cansaço, abrigo em relação ao calor, frio e desejo sexual. Necessidades que já nascem com o próprio indivíduo e estão relacionadas com a sobrevivência e com a preservação da espécie. Quando não satisfeitos, o ser humano não pensa em outra coisa. São as necessidades da busca de proteção contra a ameaça, privação, fuga e perigo. Estabilidade em relação a financeiro, emocional e vida amorosa. Surgem quando as necessidades filosóficas e de segurança se encontram satisfeitas. Associação, participação, amizade, amor. Quando não satisfeitos, o indivíduo se torna resistente e hostil. Falta de adaptação social e solidão. Necessidade de estima. Desejo de respeito próprio, realização pessoal e conhecimento, promoções, prestígios e status, frustrações, inferioridade, fraqueza, dependência, desmotivação. Necessidades de autorrealização pessoal, crescimento pessoal e da realização de todos os objetivos pessoais. Nesse nível, a pessoa aceita tanto a si quanto aos outros. Essas pessoas exibem naturalidade, iniciativa e habilidade na resolução de problemas. Estão no topo da hierarquia. Necessidades humanas, mais enfermagem, mais Wanda Horta. Aqui nós vamos começar falando da Wanda Horta, que foi ela que criou essa teoria, né?
Junto com ela, ela traz o quê? A necessidade básica de sobrevivência. A carência de oxigênio impossibilita o funcionamento celular. Também traz a questão da manutenção da temperatura. O ser humano é homotérmico e não suporta temperaturas altas ou baixas, afetando o sistema do organismo, podendo ser fatal à sua sobrevivência. Questão da nutrição. Os nutrientes fornecidos pela adequada ingestão de alimentos são os materiais de construção, manutenção e equilíbrio do corpo. Questão hídrica. A água é necessária para a formação de todos os líquidos corporais, além de garantir as reações químicas que garantem o equilíbrio, as funções e a vida. Eliminação. O organismo necessita eliminar substâncias indesejadas e presentes em quantidades excessivas, que são nocivas à saúde se permanecer. Repouso e sono. O corpo e a mente necessitam repousar para ter o tempo de restaurar as forças e ficar livre dos estresses físicos e mentais. Visto isso, ela levantou alguns pontos. Evitar a dor. A presença da dor interfere no bem-estar do indivíduo, desorganizando sua capacidade de se alimentar, dormir e desempenhar suas atividades. Sexo e sexualidade. Reprodução humana, fonte de prazer imediato ou contínuo, alívio de tensões, aumento da autoestima e satisfação das necessidades de amor e gregárias. Estimulação. Estimular os sentidos humanos, além do posicionamento, equilíbrio, atividade muscular e movimentação do corpo, promovem a interação entre a pessoa e o meio em geral. Segurança e amor e gregário. Essas necessidades emergem quando as necessidades fisiológicas são satisfeitas, somando as atitudes dos cuidadores que estabelecem a confiança, estabilidade, respeito, inclusão, atenção e humanização. E também a questão da espiritualidade. Geralmente é diante de crises que os clientes tomam consciência dessa necessidade de estar afetada. Suas crenças afetarão diretamente no seu restabelecimento da sua aquisição terapêutica. Autoestima. A autoestima do próprio cuidador é muito observada pelos clientes e pode resultar numa autovalorização, elevando a autoestima deles e promove o equilíbrio dos conflitos internos e agentes estressantes. Autorrealização. Essa necessidade é muito importante, porque sua expressão é uma das buscas universal, e seu impedimento leva a sérias dificuldades para a vida das pessoas. Então, pessoal, tudo isso que eu apresentei aqui para vocês é tudo segundo o que ela fez. Ela fez um levantamento, né, do que era importante no ser humano, né? O que o ser humano, o que era de importante no nosso organismo e na nossa vida. Ela fez um levantamento para quê? Para trazer uma solução para melhorar a recuperação desses pacientes, que é o que a gente vai falar aqui agora. Wanda de Aguiar Horta. Ela defendeu principalmente esse processo no nosso país em 1976, com base nas NHB. Segundo Horta, o processo da enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, tendo como objetivo a assistência ao ser humano. Histórico. Consiste no levantamento de dados do cliente, né? Pessoal, cliente é a mesma coisa que paciente, tá? Hoje em dia se fala mais cliente do que paciente, tá? Então, quando a gente fala cliente, estamos se referindo ao paciente. Consiste no levantamento de dados do cliente, o que torna possível a identificação de seus problemas. Nesta fase, é realizado o exame físico, o qual consiste em inspeção, percussão, palpação e ausculta. Então, Wanda viu ali que tinha que fazer um histórico, que o que era feito nesse histórico, um levantamento de dados acerca desse paciente. Também ela viu que tinha que ser feito o quê? Diagnóstico de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem investiga-se as necessidades do cliente, tendo em mente as NHB. O enfermeiro realiza juntamente julgamentos clínicos visando o bem-estar integral. Plano de assistência é o conjunto de ações que são decididas e estabelecidas
do enfermeiro, que envolve a participação de toda a equipe de enfermagem. Prescrição, embasado nos problemas identificados, né? Então, vai pegar todo aquele levantamento que fez, né, nos tópicos anteriores, e a partir disso vai ser feita a prescrição, né? Embasado nos problemas identificados, o profissional estabelece, através da prescrição de cuidados, uma assistência mais individualizada e que seja estabelecida e mantida pela equipe. Evolução compreende os relatos diários e periódicos que expressam os problemas identificados aos cuidados implementados, as mudanças ocorridas, o quadro clínico do cliente e as orientações realizadas. Fica claro que entra nessa fase os dados subjetivos e objetivos, que demandam a visita de enfermeiros ao cliente e exame físico. Prognóstico. Estudo analítico e avaliação das etapas anteriores levam ao prognóstico. Projeção da situação do cliente, levando em consideração a capacidade do cliente em atender suas necessidades básicas, alteradas após a implementação da prescrição de enfermagem dos dados fornecidos pela evolução. Então, pessoal, todo isso daqui, histórico, diagnóstico de enfermagem, plano de assistência, prescrição, evolução e prognóstico, são coisas que vão fazer parte da rotina de vocês lá quando você estiver na clínica médica com os pacientes. Principalmente essa parte da evolução, né? Que é a parte que você anota tudo, né? Vai no paciente, se o paciente me relatou que está com dor, vai anotar. Se o paciente, né, tiver alguma intervenção, vai anotar. Então, isso faz parte da evolução. A contribuição de Ligia Paine. Segundo Bonfim, o método Ligia consiste em 3 etapas básicas: a identificação de problemas, a segunda é a prescrição de cuidados e a terceira é a evolução do paciente. Número 1. Identificação de problemas. Consiste na coleta de dados e informações junto ao paciente, construindo um histórico de enfermagem, julgando como causas determinantes os aspectos críticos da situação global da pessoa hospitalizada que está necessitada de cuidados de enfermagem. Questionário, e também a partir de um questionário entrevista estruturada. Conversa informal no primeiro contato com um clima mais acolhido, tá? Segundo, a prescrição de cuidados de enfermagem. Consiste na sistematização desta etapa, incluindo inicialmente a identificação do tipo de cuidado, isto é, se predominantemente psicológico, psicossocial e psicoespiritual. Necessidade da capacidade do enfermeiro avaliar, à luz do conhecimento e da experiência, o conteúdo referente aos cuidados mais apropriados associados ao problema. Sendo assim, cada prescrição de cuidado de enfermagem deve agrupar as categorias de domínio, propósito e dependência. E por último, né, a gente tem o tópico da evolução do cliente, conceituando estas última etapa do método. Evolução do cliente se dá pela contínua avaliação das condições dos pacientes, observando as respostas peculiares à aplicabilidade dos cuidados de enfermagem propostos anteriores e que teve como objetivo controlar resultados, fazendo correlação ao identificar mudanças relacionadas à saúde do paciente, identificar novos problemas e constatar a evolução de outros, provocar mudanças de atitudes no cuidado pessoal do paciente. Então, pessoal, hoje a gente falou, né, um pouquinho sobre teorias de enfermagem. Hoje eu trouxe para vocês aqui é mais usada, né, que é usado até nos dias de hoje, que é da Wanda, a horta, né? Temos muitas outras teorias. Eu vou deixar o material para vocês disponível dessas outras teorias para vocês terem conhecimento, né? Dar uma lida, tá? Para mim que tinha aqui nesse material, mas não
Não tem. Mas, no mais, gente, a mais importante é essa da Wanda, que é a que se aplica nos dias de hoje, tá? Pessoal, alguma dúvida? A senhora postou que dia 10 vai ser a avaliação, aí disso vai ser o próximo professor para quem passou? Dia 10 a avaliação? No cronograma tá avaliação dia 10 do. Dia 11 do 2. Dia 11 do Dia 2. 11, amanhã. A avaliação vai estar disponível lá no AVA para vocês fazerem. Mas aí já vai ser o próximo conteúdo? Outro professor? Para Por quem que passou? próximo conteúdo? Eu não entendi sua pergunta. Você quer saber se a prova quem vai dar é outro professor? Quem passar na prova da senhora e não precisar fazer recuperação já vai para o próximo conteúdo. E quem passar na matéria está aprovado. Mas quem não passar também acredito eu que pode fazer as outras matérias, né? Aí vocês podem estar entrando em contato com a secretaria para vocês poderem tirar essa dúvida, tá? Mas acredito eu que vocês passando ou não, vocês conseguem dar continuidade às outras matérias, tá? Pode falar, Karine. Professora, Ela está Oi. perguntando se é uma dúvida minha também, se depois que fazer a avaliação vai ser o mesmo conteúdo de introdução à enfermagem ou se vai mudar a matéria. Se não, Isso aí. não, a matéria de introdução de enfermagem foi só isso. Acabou fez a avaliação, aí tem a recuperação e acaba a matéria. Aí já entra em professora, outro conteúdo, Aí já então. então aí quando, né, aí eles vão, a pessoal da faculdade vai entrar em contato com vocês, vai falar qual vai ser a próxima matéria de vocês. Ah, sim, obrigada. Por nada. professora, Oi. tem que tirar quantos pontos na avaliação para ser aprovado? 7. 7 pontos? A média de vocês é 7. Aí, Mas aí se não passar, tem que fazer a recuperação. isso. Só que é assim, não Ah, é entendi. 7 na Obrigado, prova. professora. Não é 7 na prova, vocês têm as atividades. São 4 atividades, né, que soma e depois divide com o valor da prova e aí dá o valor da média, tá? Então, amanhã, quando vocês finalizar a prova, se claro, né, se vocês tirar 7 na prova de vocês e vocês fizeram as atividades, tá ok. Agora, se a pessoa não fez nenhuma atividade e tirou 6 ou 7, possivelmente não vai ter passado, tá? Tá, entendi. Obrigado, professora. Por nada. Qualquer dúvida que vocês tiver em relação à nota, se vocês tiver com dificuldade, tiver alguma dificuldade de olhar a média de vocês no AVA, vocês podem estar entrando em contato com a secretaria ou com a coordenação. Tem o número deles lá no grupo, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Vocês conseguiram fazer as atividades? Tem alguém que ficou sem fazer, que quer que eu reabra? O último prazo é hoje, porque amanhã já vai ser as atividades, ou a avaliação, né? E aí eu corrigindo a avaliação, eu já fecho a média, eu não consigo mais abrir as atividades, tá? Então, o último dia é hoje. Tudo certo da minha parte. Então, tá bom, então, pessoal. Essa matéria de introdução à enfermagem, pessoal, é uma matéria que o conteúdo é bem curto mesmo, tá? Talvez vocês tenham, nossa, mas a gente viu tão pouca coisa, mas a introdução da enfermagem, ela não é algo muito extenso, né? Por isso que eles já jogam a primeira matéria para vocês, né? Porque para vocês já começarem assim com calma, né? Não começar com aquele tumulto, porque é uma matéria que ela é curta, ela é mais teórica, né? Então, parece pouco, mas a introdução é realmente isso. Por isso que o nome da matéria é introdução, porque ela é pequena, né? É só para vocês conhecer, né, o surgimento da enfermagem, né? É a história da enfermagem mesmo. É uma matéria que ela é curta. Mais para frente aí vocês vão ter matérias mais voltadas para
o curso de vocês, né? Vai ter anatomia, né? Vão ter muitas outras matérias aí muito mais interessantes. Essa nossa, ela é um pouquinho chatinha, mais teórica, mas ela é assim mesmo, tá, pessoal? Aí a próxima matéria de vocês eu não sei falar qual que vai ser, mas o pessoal da faculdade, da coordenação, vai estar mandando lá no grupo para vocês, igual eles mandaram da minha, né, da introdução, eles vão mandar da próxima matéria, provavelmente semana que vem, tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês. Possivelmente aí mais à frente do mês, mais à frente a gente vai ter mais matérias juntos, tá? Espero ver todos vocês, né, nas próximas matérias, que nenhum de vocês existam, tá? Se mantenham firme aí. E é isso, tudo de bom para vocês, bons estudos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.